Olá, seja bem-vindo. Aqui é esse terceiro bloco da doutrina da suficiência das Escrituras. E eu quero aqui apenas complementar o que ficou incompleto no vídeo anterior, que trata deste mesmo assunto, né? Então eu quero aqui tratar do princípio da doutrina da suficiência das Escrituras, o número 3, né, o terceiro princípio, e do qual ele é extraído da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção 6. Aqui a confissão ela traz o seguinte: há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem ser observadas. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela trata da suficiência das Escrituras, ela defende que é preciso haver iluminação espiritual, iluminação do Espírito Santo para compreendermos aquilo que as Escrituras prescrevem para as nossas vidas, né? E aqui a confissão ela coloca uma questão importante, porque embora a Bíblia trate de todos os assuntos que nós precisamos para glorificar a Deus, ela não vai trazer orientações diretas para todo tipo de assunto possível que nós viveremos nas circunstâncias dessa vida. Então, é pensando nisto que aqui a confissão ela traz essa explicação de como nós vamos lidar naquelas questões, quanto àquelas questões que a Bíblia não dá o nome, né? não fala sobre ela, não dá explicações. E aí a confissão coloca aqui, por exemplo, quanto à questão do culto a Deus e a questão do governo da igreja, né? Com certeza, no Novo Testamento e no Velho Testamento, nós não vamos encontrar orientações diretas para todas as épocas nessa dispensação de como o povo de Deus pode se reunir, né? Como a confissão está colocando aqui no culto, como também no governo. Então, as circunstâncias são as mais variadas, os tempos são os mais variados. E aí a Bíblia não tem uma regra. O que fazer? O que fazer, né, é que nós vamos ter que tomar uma decisão, né? A liderança tem que tomar uma decisão, né? O povo vai tomar uma decisão. Mas a palavra de Deus é a que vai fornecer os princípios gerais, quando bem interpretados, os princípios gerais aliados, né, ao coração regenerado e à mente iluminada do crente, né? Então, aliado à experiência dele, aliado à maturidade, o bom senso, né? Quando é o caso de um indivíduo ou quando é o caso de um grupo, como uma igreja, né? Então, essa sabedoria, essa iluminação da mente, do coração, do regenerado, o bom senso, aliado à palavra de Deus, é o que vai fornecer o princípio para tomar a decisão, né? No caso aqui, nós temos o culto, né? E são as questões mais variadas. Nós sabemos que há orientações que são diretas, né? Para cultuar a Deus, há elementos que não há negociação, né? O culto, ele, para se cultuar a Deus, é necessário a palavra de Deus, é necessário a oração, orações, né? Louvores, tudo isso e outros são elementos. Mas mesmo esses elementos, para que eles sejam colocados em prática, num determinado dia e local, por um determinado povo, é preciso que haja orientações gerais da palavra também, né? E há outras circunstâncias, por exemplo, no culto e governo da igreja, que a Bíblia não vai dar orientação direta.
Então nós temos o quê? Nós temos aí, né, a questão quanto ao culto, o horário, né, a questão do quantas vezes no dia, né, realizar um culto, escola dominical, é preciso ter ou não, a questão do governo da igreja, né, quantas pessoas, quantos presbíteros nós vamos ter, quantos diáconos nós vamos ter, né, as sociedades internas, por que nós temos sociedades internas, varões do Senhor, auxiliadores e tal. Então, há tantas coisas, né? Como vai funcionar a tesouraria da igreja, qual é a cor que nós vamos pintar a igreja, qual é o símbolo que a igreja vai criar, né? A arte. Então, são coisas que nós temos liberdade, mas a Bíblia não prescreve. Então, nós vamos fazer de qualquer jeito? Não. Ainda assim nós vamos usar a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, como base em tudo, né? Já que não há uma ordem direta, né, sobre esses assuntos. Mas eu quero também aqui aproveitar, né, e vamos aplicar o princípio que nós extraímos aqui desta passagem da confissão de fé para todas as áreas da vida. Embora a confissão de fé está tocando aqui no assunto do governo da igreja e do culto, mas eu coloquei aqui essa passagem, né, da confissão para apoiar, né, ou para extrair dela um princípio para aplicar a essa doutrina que nós estamos estudando, que é a suficiência das Escrituras. E há outras áreas da vida também que nós precisamos tomar decisões e vai haver momentos como esses que nós não teremos uma ordem direta da Bíblia dizendo faça isso dessa forma, né? Então é preciso de novo aliar, né, o coração regenerado, a mente iluminada, maturidade, bom senso com a princípios gerais da palavra. Então, por exemplo, a tomada de decisão para abrir um negócio, para começar um namoro e, enfim, se casar, né? Casar-se com alguém, a questão de quantos filhos o casal pretende ter, e há tantas questões, né? A pessoa quer tomar uma decisão e a Bíblia não diz diretamente, não fala diretamente sobre o assunto daquela decisão que é particular de alguém, mas a Bíblia tem orientações gerais, né? E aí há várias formas, a pessoa poderia tomar várias decisões aí, de acordo com a liberdade que ela tem em Cristo. Mas a oração, né, os princípios gerais da palavra, o bom senso, o aconselhamento com irmãos mais maduros, o direcionamento soberano de Deus sobre a vida da pessoa, o coração, quando dirigido pela palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito de Deus, né, o coração também é um guia para ser consultado nesse sentido. Então, tudo isso daí, somado com princípios gerais da palavra, irá nos ajudar a tomar essas decisões. Então, diante disso, né, nós temos aqui o comentário do Alexander Roge sobre a porção das escrituras que nós das escrituras não, da confissão de fé, a qual nós acabamos de citar. Ele diz assim: as escrituras não descem a detalhes em questões práticas, mas estabelecendo princípios gerais, deixam os homens aplicá-las no exercício do seu juízo natural, na luz da experiência e na adaptação para mudar circunstâncias quando são guiadas pelas influências santificadoras do Espírito Santo. Então é o que nós acabamos de falar, né? É o que Roger está dizendo aqui. Então a Bíblia não vai falar sobre questões práticas das mais detalhadas, mas ela tem princípios gerais. E Deus ele deixa à vontade o homem para aplicar esses princípios juntamente com o seu juízo, né, de um crente regenerado, somado à luz da experiência, para mudar circunstâncias da sua vida, né, do seu dia a dia, questões que se referem ao seu futuro, o relacionamento com as pessoas, ou
da sua inserção na sociedade. E aí vai, né? Tantas coisas. E as influências santificadoras do Espírito Santo. Tudo isso daí se junta para ajudar a tomar essas decisões com sabedoria, né? De forma que glorifica a Deus. Então nós não estamos soltos, nós temos ainda assim resposta dentro da Bíblia. Esse é o ponto. Ainda que não há uma ordem direta da Bíblia dizendo faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas há princípios e outros meios que Deus nos deu para tratar de situações que a Bíblia deixa o homem para decidir, né, de acordo com a liberdade que ele tem em Cristo. Bom, Roge ele continua explicando que tal liberdade, naturalmente, só é permitida dentro dos limites da estrita interpretação dentro dos princípios da palavra, bem como na legítima aplicação desses princípios. E se aplica à regulamentação da vida prática do indivíduo e da igreja, em detalhados ajustamentos para mudar circunstâncias. Então tá, né? De novo, é o que nós já explicamos, a gente só vai dar uma pincelada aqui, né, sobre essa frase, essa oração aqui. Nós não podemos tomar decisão, já que a Bíblia, alguém possa pensar, né? Já que a Bíblia não fala nada direto, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? Mesmo tendo liberdade, mas nós temos a palavra de Deus para nos dirigir nos mínimos detalhes e no geral, né? Então, utilizando, né, os princípios que nós já nos referimos, nós vamos tomar as decisões. E aqui a confissão, ela de novo coloca o exemplo, né, de resolução de questões na vida da igreja, na vida do culto. E aqui o Roger acrescenta no comentário dele na vida do indivíduo, né, que vive tanto dentro de uma igreja em dias de trabalho, quanto ele vive também na casa dele, na rua, né, no negócio, em locais de lazer, e aí vai. Né? Ele é alguém inserido numa sociedade, né? E ele é um cidadão com seus direitos e deveres dentro dessa sociedade, dentro desse meio. Portanto, constantemente ele tem que tomar decisões morais, né? Decisões que tenham o respaldo das Escrituras e que muitas vezes a Escritura não vai dizer diretamente faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, nesses casos, esse indivíduo ele não tem escolha de fazer o que bem entender, né? Ele tem a Escritura e os mecanismos que Deus deixou, né? Então, é assim, né? Nós tratamos aqui da doutrina, das Escrituras Sagradas, sobretudo a suficiência das Escrituras. E aqui nós encerramos esse terceiro e último bloco. Que Deus abençoe a sua vida.